Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos. Já nós vamos começar mais uma live. Estou postando aqui as nossas redes sociais. Se você puder compartilhar com outros irmãos, para que nós possamos Emiliane já está conosco. Seja bem-vinda, Emiliane. Seja bem-vinda. Espero que você pegou aí suas canetas, sua régua. Você possa ter pegado também aí um caderno para fazer anotação, tá? Sua Bíblia, né? Para nós começarmos. Hoje nós vamos aprender sobre as duas alianças, né? Eu acredito que se um cristão não entender sobre as duas alianças, ele não entende o Evangelho, ele não entende tudo o plano eterno de Deus, o que Deus sonhou, o que Deus pensou. Então eu espero que você possa ir comigo nessa jornada e aprender o máximo possível, tá? Dessa palavra que nós temos para compartilhar hoje aqui com você. Quero que você vá anotando aí, que nós vamos compartilhando, você vai colocando pode ir colocando aí as suas perguntas, né? As perguntas aí que nós vamos responder. Se você puder dizer oi para mim aí no comentário, porque aí eu sei que você está aí, eu vou interagindo com você aqui durante nós vamos ministrando, tá bom? As duas alianças, né? Nós queremos saber sobre as duas alianças. E antes de nós começarmos, eu quero orar com você, né? Orar. Nós podemos estar orando. Vamos orar ao Senhor, querido. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós apresentamos esses irmãos. Mais uma aula aqui dos 5 ministérios, na Escola dos 5 Ministérios. Hoje nós vamos falar das duas alianças, a qual o Senhor, os dois contratos, os dois pactos que o Senhor fez com o homem sobre a terra. Que o Senhor possa compartilhar isso no nosso interior, nos fazer crescer, viver, avançar. É isso que te pedimos, Senhor, porque queremos ser cheios. A Tua palavra está aberta diante de nós, o Teu Espírito está em nós e sobre nós, para ministrar na nossa alma e nos fazer compreender e crescer em glória, em graça, em alegria, em poder e majestade. Continua nos abençoando, Senhor. Queremos muito mais da Tua presença, muito mais. Queremos ser cheios da Tua graça, da Tua misericórdia.
Fala conosco hoje, na autoridade do nome de Jesus, e eu declaro sobre cada pessoa que vai ver, que vai estar aprendendo sobre essa live, que ele seja cheio da presença do Espírito Santo. Muito obrigado, nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos começar? Vamos começar, né? Vamos começar, querido. Ok, João? Beleza. Já o João entrou online de novo. Vamos lá, queridos. Para nós entendermos as duas alianças que Deus fez com o homem, Deus fez conosco, nós precisamos primeiro aprender algumas coisas antes. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus, Ele criou primeiro uma terra ou uma vida, ou Ele criou tudo primeiro no Espírito, na ordem espiritual. Deus começa e cria a primeira terra. Nós temos duas terras, a mesma terra refeita em dois planos. A primeira terra ela foi criada no mundo fora do tempo, ou na eternidade, que é a terra a qual habitava Lúcifer e os seus anjos. Nessa terra, Deus criou um representante para representar os céus, a terra e o cosmos. Esse representante se chamava Lúcifer, né? Lúcifer é o Ben-Shahar, né? E esse Lúcifer, esse querubim ungido, né? Ele era o representante das hostes celestiais do céu, e a terra era o lugar de habitação dele, aonde ele, né, cuidava das hostes celestiais, e ele era o representante. Passado milhões e bilhões e bilhões de anos, Lúcifer, ele cai, ele peca, então ele cai e ele entrega, Deus perde o representante, né? Deus fica sem representante das hostes celestiais e sem representante da terra, porque Lúcifer caiu e perdeu ali o primeiro representante. Então Deus recria a terra, né? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, Deus recria a terra, e recriando essa terra, Deus agora precisa colocar nessa terra um novo representante. E esse representante chama Adão. Adão deveria fazer a mesma função de Lúcifer, ser o representante na terra. Por isso que Adão colocou todos os nomes dos animais. Adão caminhava sobre a terra, os animais não o atacavam. Por quê? Porque Adão era a imagem e a semelhança de Deus. A imagem porque ele refletia Deus, ele refletia. E a semelhança porque ele tinha o mesmo poder e autoridade de Deus sobre a terra. Então todo ser criado que olhasse para Adão, diria: esse é a semelhança e a imagem, esse é o nosso Criador, esse é a imagem e a semelhança do nosso Criador. Então, Deus então levanta um outro representante, e esse representante começa a governar sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28 vai dizer que Deus disse: multiplicai e frutificai, enchei a terra e dominai sobre ela, tenha domínio, tenha governo sobre a terra. E ele começa a governar sobre essa terra. Porém, vem Satanás, da mesma forma que derrubou, que ele caiu, da mesma maneira que ele caiu, ele também derruba o homem. E derrubando o homem, Deus também perde um representante da terra. Então Deus não tem um representante no céu e Deus não tem um representante na terra, porque a sua segunda representação também caiu. O problema da primeira representação e da segunda é a diferença de criação. Lúcifer, ou os anjos, ou os querubins, os serafins, os quatro seres espirituais, eles têm uma classe de criação. Como? Eles são um espírito, Deus criou eles espírito, que tem uma alma. Essa alma é a personalidade dele, né? É a sua vontade, seu pensamento e as suas emoções. Então, quando Satanás peca, Satanás já peca na qualidade, no plano de eterno, em espírito. Então Satanás não pode ter perdão, porque um espírito não morre para pagar o pecado daqueles que são espirituais.
né? Mas o homem, Deus cria de outra maneira. Deus cria o homem, Deus cria primeiro no espírito, forma do barro uma forma e sopra dentro dessa forma, e o homem se torna alma vivente. Então, nesse exato momento, alma vivente, o homem agora tem um corpo. Ele é diferente dos anjos espirituais, de Lúcifer, de toda criatura. Porque além do homem conter o espírito, ele tem uma alma que é a personalidade, e ele não é um espírito, ele é uma alma. Por isso que Cristo pode viver no nosso espírito, entendeu? Então, a única diferença é que Deus deu ao homem um corpo. Por isso que a Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança para o homem de redenção, entendeu? Então Deus faz o homem diferente. Deus já sabia na sua eterna sabedoria que o homem cairia. Por isso que Deus colocou ali, né? Eu sempre digo, com a tampinha na panela de pressão, que é a nossa proteção. É a proteção do homem para que Cristo viesse nos redimisse. Então agora, Deus começa agora ter que projetar o seu plano eterno, projetar o plano de restauração desse representante, desse homem agora que precisa voltar a representar Deus sobre a face da terra, porque o homem caiu. A Bíblia diz que lá em Gênesis capítulo 6, se você ler o capítulo 6, você vai ver que Gênesis diz que o homem, o coração dele era má continuamente, ele só tinha desejo de maldade, né? Ele não tinha desejo de bondade, né? Então o homem, ele lá na primeira terra, né? Só para você entender, na primeira terra do homem, na primeira terra de Lúcifer, Deus destruiu essa terra com um dilúvio, né? A Bíblia diz que e a terra era sem forma e vazia, né? E havia trevas sobre o abismo, né? Trevas sobre o abismo, diz água, né? E o Espírito pairava sobre as águas, e a terra ficou toda inundada. Deus inundou essa terra, matando todos os seres, né? Os anjos caídos, eles estavam presos dentro dessa água, junto com Lúcifer, dentro dessa terra, e as criaturas que aqui viviam, seres que viviam aqui, que perderam seus corpos, vamos dizer assim, corpos, eles se tornaram demônios, porque anjos e demônios não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então nessa primeira terra houve dilúvio. Na segunda terra, depois que Adão pecou, o homem também foi se perdendo, porque o homem morreu no espírito, né? Quando Lúcifer morreu, ele foi destruído ali, ele pecou contra Deus, ele se levantou, ele se rebelou contra Deus. Deus também desligou ele da presença de Deus, ele perdeu a glória de Deus, ele perdeu o contato, né, de Deus, ele perdeu a graça de Deus. O homem também, quando pecou, também morreu no espírito. Morrendo no espírito, ele ainda tem uma alma, essa alma cada dia está ficando mais destruída, e o corpo dele vai morrendo, mas Cristo veio nos restaurar. A Bíblia diz então que em Gênesis capítulo 7, Deus precisa novamente destruir essa terra, mas Deus não podia fazer dessa terra novamente uma destruição completa como foi na primeira, porque Deus agora precisa restaurar o representante dele. Então Deus, em Gênesis capítulo 7, Deus separa uma família de 8 pessoas. Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 esposas. Então deu um completo de 8 pessoas, porque agora, lá em Gênesis, querido, capítulo 3, Deus profetiza a Eva e profetiza a serpente. Profetiza a Eva dizendo que do ventre da mulher nasceria um, e esse um pisaria a cabeça da serpente, e a serpente morderia o seu calcanhar. Então agora tem uma promessa, e esse é como se Deus declarasse o plano dele agora dentro de todo esses 6.000 anos de era do homem. Então Deus agora precisa preparar o caminho, né? A semente precisa correr dentro de um povo para que se nasça Jesus e traga redenção não só sobre o homem, mas sobre o mundo, porque a Bíblia diz que quando o homem caiu, a sentença que Deus deu para Adão foi o seguinte, porque ouviste a voz da sua mulher e comesse do fruto que eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra. Por quê? Tudo que você governa e você erra no seu governo, tudo que está debaixo do seu governo também vai perecer. Por exemplo, quando Lúcifer pereceu, tudo que estava debaixo de Lúcifer, né, a terra se tornou um caos. E todas as criaturas que estavam debaixo do governo de Lúcifer também se tornou um caos e também se perdeu. Ok, querido? Eu espero que você esteja entendendo aí. Se você está entendendo, diga um oi aí. Diga, eu estou entendendo, pastor.
Então, querido, você percebe que agora Deus vai destruir novamente a terra. Por quê? Porque agora o Senhor vai mandar o segundo dilúvio em Noé. O segundo dilúvio de Noé. Tá? Se você tem alguma dúvida sobre isso, depois me pergunta, eu te dou os textos. E nesse segundo dilúvio, mas Deus constrói a arca e salva ali dentro dos lomos, né, de Noé e sua família, a descendência ou a semente da redenção, que é Cristo. E Deus leva a geração até a Torre de Babel, mas na Torre de Babel novamente o homem peca. E Deus então precisa aí, né, confundir as línguas, esparramando esse povo para toda a terra, e cada vez que o povo se multiplicava, mais pecado o povo adquiria para ele mesmo. Então, pastor, o que acontece? Quando chegou em Gênesis capítulo 11, Deus então toma uma nova atitude. Deus restaura o seu povo, ou ele separa um povo para carregar a semente de Cristo. E que povo é esse? Abraão. Gênesis capítulo 11, Deus convida Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai desse povo que já se perdeu de novo e vai para uma terra que eu te direi. Então, nesse momento, Deus separa o primeiro povo, chamado povo judeu, ou o povo de Israel. Então, todo o restante das nações que existia na época de Abraão estava condenado, porque se tornaram gentios, se tornaram um povo que não é escolhido por Deus. Amém, querido? Então Deus separa um povo, e dentro desse povo, né, quando Deus chama Abraão, já tem quase 2000 anos de Adão a Abraão, né, que Deus estava carregando a semente, protegendo essa semente para o nascimento de Cristo. Só que em Abraão, Deus dá a primeira promessa. Deus, ele profetiza a segunda aliança. Lembrando que a primeira aliança é a lei, a segunda aliança é a graça. Quer ver? Vamos ler um texto. Lê um texto comigo. Vamos ler um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 6. 2 Coríntios, seis a 8. Ele vai dizer assim: o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, do novo testamento, um novo contrato, ou de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito dá vida. E se o ministério da morte, gravado em letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitório, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Então, olha para cá, o que acontece? O Senhor então, em Gênesis capítulo 11, vamos lá em Gênesis capítulo 11, na verdade Gênesis capítulo 12, né? Porque em Gênesis capítulo 11 o Senhor o convida, mas em 12 o Senhor o profetiza. Deus então em Gênesis capítulo 12, Gênesis em capítulo 11, Deus pede para que ele saia, né? Tem a linhagem aí, tem a genealogia, né? E aí em Gênesis capítulo 12, Deus convida Abraão e separa Abraão. Ele diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei o que te abençoares, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nesse momento o Senhor disse: olha, em ti, na tua descendência, na tua linhagem, eu abençoarei que através dele será bendito todas as famílias da terra. Então aqui em Gênesis capítulo 12, o Senhor profetiza a segunda aliança, ou o segundo pacto. E isso é importantíssimo você entender. Por quê? Porque a primeira aliança, ela só vai entrar em vigor 2.400 anos, ou 430 anos após Abraão. Entendeu, querido? Então, em Gênesis capítulo 12, o Senhor
profetiza a segunda aliança. E somente 430 anos que vai valer a primeira aliança. Mas a segunda aliança já estava profetizada. Para que você entenda que Deus não quer que nós vivemos pela lei, pelo primeiro contrato, pelo contrato da lei, que a Bíblia diz que é o contrato, que é a aliança da morte, né? É o testamento da morte. Deus quer que nós vivemos pela graça. Mas antes do Senhor entregar a lei, Ele profetizou a graça. Ele profetizou o segundo contrato, o contrato do Evangelho da graça. Uau! Entendeu aí ou não? Entendeu aí, querido? Ele profetizou o primeiro. Olha que interessante, né? E a Bíblia vai dizer que o Senhor vai declarar isso, porque o Senhor precisa cumprir algo antes. Então, olha só para você ver. Como que o Senhor prova, pastor, que a lei veio depois da promessa? A lei veio depois, a promessa veio primeiro, mas ela foi ratificada, ou ela foi colocada em vigor somente depois da lei. Mas a lei ela foi dada 430 anos depois. Olha só, abre a sua Bíblia aí em Gênesis 12, versículo 40. Êxodo 12, versículo 40. Não, querido, Gênesis 15. Vamos Gênesis 15 primeiro. Versículo 13 e 16. Deus vai declarar sobre Moisés qual é a geração que vai tomar a terra prometida. E ali ele declara algumas verdades. Um princípio, para nós entendermos que a promessa, a lei foi dada 430 anos depois. Eu preciso ler aqui para que você possa entender. Ele vai dizer assim: então disse Abraão: saibais de certo que peregrina será tu descendente em terra alheia, e será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos. Ouça só, Abraão praticamente de Adão a Abraão 200 anos, 2.000 anos, perdão, quase 2.000 anos. Então o Senhor diz: olha, bendito será a sua terra e tal, você será bendito a sua família e tal. Mas Abraão, quem vai receber a terra da promessa que você está pisando aqui é a tua quarta geração, mas ela vai ser escravizada, ela vai ser humilhada e ela vai ficar 400 anos escrava. Ele diz: mas também eu julgarei a nação, o qual ela tem de servir, depois sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. Até aqui. Mas aí ele diz assim, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então, Deus não podia entregar herança a Abraão da terra prometida naquela época, porque ainda os amorreus que ali viviam não tinham enchido a taça da ira contra Deus. Então Deus ainda não podia trazer o juízo sobre eles. Então precisava tirar essa nação para fora, esperar os amorreus ali, né, se tornarem iníquos, a sua taça de ira se derramar, para que Deus trouxesse e destruísse essa nação. Então presta atenção, agora nós vamos lá para Êxodo 12:40. Êxodo 12:40. Êxodo 12:40 vai revelar quanto tempo o povo de Israel ficou preso no Egito, né? O Senhor disse: vai ficar 400 anos, mas eles ficaram um pouquinho mais. Olha só, ele diz assim: e o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Então, quando Moisés sai com o povo do Egito, então Deus, logo que ele sai, passa ali, entra no Monte Sinai, passa o Mar Vermelho, entra no Monte Sinai, sobe ao Monte Sinai, Deus entrega ali no Monte Sinai as tábuas da lei, ou na verdade, as leis e os seus preceitos. Então presta atenção, que interessante, querido. Então Deus perdeu o representante do céu, fez um dilúvio e destruiu a terra. Deus então recria a terra e coloca um novo representante, que é Adão, mas Adão cai. E aí Deus precisa restaurar essa criação, esse filho, né, que é Adão caído, Deus precisa restaurar. Mas Deus precisa destruir de novo essa geração e recomeçar com Abraão de novo. E Deus então recomeça com Noé e a sua família.
Deus não começa. Quando chega em Gênesis 11, essa geração já se perdeu. Deus precisa então separar um povo, separa Abraão, e Abraão dá uma promessa. E a Bíblia diz que Abraão creu pela fé. Pela fé creu, por isso que Abraão, ele é o pai da fé, ele é aquele que recebeu a promessa pela fé, entendeu? Então agora, nós já entendemos que 430 anos depois, aí nós vamos para Êxodo, capítulo 28, vamos comigo lá. Deus vai entregar a primeira promessa, ou a primeira aliança a Deuteronômio 28, Deuteronômio 28, vamos lá. Deus vai entregar a Moisés a primeira aliança, o primeiro contrato. E nesse contrato ele vai colocar duas cláusulas, tá? E aí nós vamos entender por que Deus precisava profetizar primeiro em Abraão, entregar a lei e depois lá na frente cumprir as duas alianças e restaurar ou colocar em prática a segunda aliança, que é a graça. Quando nós falamos das duas alianças, nós falamos da lei e da graça, tá? São dois pactos, um pacto feito sobre a lei e um pacto feito sobre a graça. E aí aqui em Deuteronômio 28, no versículo de 1 a 6, nós vamos ler só até o 6, o Senhor, ele vai falar qual é as cláusulas desse testamento, quando Deus entrega os 10 mandamentos para Moisés, que não são somente 10 mandamentos, são mais, nós vamos ler logo mais. E quando Deus entrega esses mandamentos, a Bíblia diz que o Senhor, nesse contrato, o Senhor coloca duas cláusulas de cumprimento, né? Se você olhar, Moisés recebe no monte lá os 10 mandamentos, mas não é só os 10 mandamentos, são 10 mandamentos com 613 preceitos da lei. Se você quiser ir lá comigo, depois de nós lermos aqui, nós vamos lá. Ele diz o seguinte: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, quer dizer, são todos, coloca essa palavra aí, né, todos entre parênteses, deixa eu pegar uma caneta aqui, azul, coloca todos os seus mandamentos, coloca entre parênteses todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno. Então, ordeno é ordem, vem de decreto, de ordenar, é uma ordem, tá? Aí ele diz, o Senhor teu Deus te exalta. Aí ele diz, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quer dizer, quando eu conseguir cumprir todos os mandamentos e preceitos da lei, eu não preciso, eu posso sentar na terra e ficar parado, que a Bíblia diz que as bênçãos vão me alcançar, elas vão me abençoar, elas vão correr atrás de mim. Ele diz, bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito será o fruto do teu ventre, bendito será a terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, bendito seja, bendita a amassadeira, bendito será o entrares e bendito será os saídas. Então, o primeiro cláusula do contrato que o Senhor fez sobre 10 mandamentos, sobre a lei, o Senhor deu que eu tenho que cumprir todas as leis, todas, não posso tropeçar em nenhuma. Se eu tropeçar em uma, eu serei réu de todas elas, entendeu aí comigo? Então lá em Mateus, agora, existe uma segunda cláusula desse contrato, está em Deuteronômio 28:15, ele vai dizer, será porém que se deres ouvido a voz do teu Deus, para que cuides em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti. Vou de novo. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virá sobre ti todas, coloca entre parênteses aí, sobre ti todas estas maldições, e te alcançarão. Quer dizer, se eu tropeçar em uma dessas leis, dos 10 mandamentos e 613 preceitos, eu posso fugir, eu posso correr, eu posso fazer tudo o que eu quiser, e a maldição vai me alcançar, ela vai correr e me alcançar.
Então quer dizer, querido, que não é eu que me faço maldito, é quando eu tropeço a lei, as leis dos mandamentos, os 10 mandamentos, 613 preceitos, eu me torno maldito, a maldição me alcança, é Deus que envia essa maldição sobre mim. Você está entendendo ou não, querido? É Deus que envia essa maldição. Então presta atenção, ele diz, maldito será tu na cidade, e maldito será no campo, maldito o seu cesto, maldito a sua maçadeira, maldito o fruto do ventre e o fruto da tua terra, as crias das tuas vacas, o rebanho das tuas ovelhas, maldito será o entrares, maldito será o saíres, e até aí. Então presta atenção, tem 2 cláusulas no contrato da lei, na aliança da lei, no primeiro mandamento, né? Ou na antiga aliança, ou no antigo mandamento, né? no Antigo Testamento, no antigo mandamento, no antigo contrato. A primeira cláusula desse contrato é que eu tenho que cumprir todos, guardar todos os mandamentos e preceitos. Então, se eu guardar todos, Deus enviará sobre mim, Ele vai correr e vai me abençoar, né? As bênçãos correrão me abençoando. Mas a segunda cláusula é que se eu tropeçar em uma delas, a Bíblia diz que todas as maldições escritas aqui, e aí vai, do versículo 16 até o versículo 68, vai falando de maldições e maldições, elas correrão e me alcançarão. A Bíblia diz lá em Tiago, vamos comigo, Tiago capítulo 2, olha só, Tiago 2, para depois... Tiago capítulo 2, versículo 10 e 11, diz assim, ó, porque qualquer que guardar toda a lei, coloca entre parênteses, toda a lei, Tiago 2, do 10 e 11, ele diz, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar, coloca entre parênteses, tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, olha só, Tiago diz assim, se você tentar guardar toda a lei e tropeçar em uma só, você é culpado de todas as leis. Então presta atenção, queridos, são 10 mandamentos, com 613 preceitos. O que quer dizer isso, pastor? Vamos lá, querido, vamos lá vem comigo aqui em Êxodo... Deixa eu ver se eu encontro aqui. 12. Deixa eu buscar aqui, só um minuto. Êxodo 20. É isso mesmo, Êxodo 20. Vamos lá, Êxodo 20, Miliane. Êxodo 20. Presta um pouquinho. Agora melhorou. Estava cortando a minha cabeça. Agora melhorou. Vamos lá. Se você observar aqui em Êxodo 20, você vai ver que 20, capítulo 20, versículo 1 em diante, vai falar dos 10 mandamentos. Mas lá no capítulo 21 já fala da lei acerca dos servos
e dos servos e dos homicidas. Lá no capítulo 21, versículo 17, fala as leis acerca dos que amaldiçoam os pais ou ferem qualquer pessoa. Aí nós vamos continuando, ó. Lá no capítulo 22, fala as leis acerca das propriedades. No versículo 16 do capítulo 22, vai falar as leis acerca da imoralidade e idolatria, né? Aí lá no capítulo 23 vai falar dos testemunhos falsos e injúrias, do ano do descanso e o sábado, das 3 festas. Aqui são todas leis, entendeu? Ó, e ele vai dando as leis. Então, o que são 613, 10 mandamentos? 10 mandamentos é como os índices de um livro. É o índice do livro, são 10 capítulos. Mas dentro do capítulo tem os títulos, né? Ou os cotítulos, né? Dentro. Então, por exemplo, não adulterarás. Mas dentro de não adulterarás tem não fornicarás, não terás assédio sexual, não terás, não pode estrupar uma pessoa. E então existe todos esses mandamentos. Então você observa, querido, que Tiago diz: olha, se você tropeçar em um, você tropeça em 613 preceitos. Então o que ele está dizendo? Quando eu peco em um mandamento, eu peco 613 vezes, porque ele diz lá que eu sou réu de todos. Vamos voltar lá em Tiago? Olha só para você ver, só para você entender, porque eu preciso que você entenda a diferença de uma aliança com a outra aliança e o que Cristo fez por nós. Entendeu? Isso é muito importante, querido. Olha, ele diz, ó, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Quer dizer, a pessoa se torna culpada das 613 preceitos da lei. Então, quer dizer, uma vez que a pessoa pecava, né, transgrediu uma lei, ele tinha 613 condenações. Então, querido, qual é a pergunta que não quer se calar, né? Qual é a pergunta que não quer se calar? Se nós entendemos que na primeira aliança, ou na velha aliança, no Velho Testamento, né, eu tinha que cumprir todos os 613 preceitos. Se eu cumprisse, a bênção correria e me alcançaria. Se eu não cumprisse, a maldição correria e me alcançaria. A pergunta é, então no Velho Testamento, houve uma pessoa que conseguiu cumprir todos os preceitos após Moisés, partindo de Moisés? Lembrando que a lei ela veio em Moisés, 2430 anos depois de Adão. Nesse período existia a lei moral, ou a lei segundo o que Deus tinha declarado sobre a vida das pessoas, mas não existia uma lei estipulada na pedra. E aí Deus então deu uma lei a Moisés. Por quê? Porque o povo de Israel tinha ficado 400 anos no Egito. Então eles precisavam agora mudar o pensamento deles, eles precisavam agora trazer novamente, Deus estava restaurando uma nação, Deus queria criar uma nação. E como que se cria uma nação? Primeiro, o Senhor precisa dar leis. Essas leis, irmãos, esses 613 preceitos de leis, eles eram divididos em 3 fases. Então, a lei de Israel, ela é dividida em 3 fases. A primeira fase é a lei do Estado, a lei de governo, como que Israel era governamentado, como que Israel respeitava as leis de governo, de reino, né? Quem teria uma terra, como se comprar terra, como se vender terra, eram as leis de governo. As segundas, elas também eram divididas em leis cerimoniais, que eram as cerimônias, como matar um animal, como sacrificar esse animal, como eram as vestes do sacerdote, como faria a purificação, como se fazia o arrependimento de pecado. E por último tinha as leis moral, né, que eram as leis de relacionamento, né, como o esposo tinha que relacionar com a esposa, como o esposo tinha que se relacionar, né, o pai com os filhos, eram leis. Então existiam leis governamentais, leis religiosas e leis relacionamento, ou leis do Estado, cerimonial ou, né, moral. E essas incumbiram as leis. O problema é que todo ser humano, né, na face da terra do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, nunca ninguém conseguiu cumprir a lei. Por isso que a Bíblia vai dizer que não há um só justo sobre a terra. Pelo contrário, todos eram injustos. Mas o que acontece? O que acontece com a lei? Por que Deus deu a lei para nós? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Por que Deus deu a lei ao homem? Por quê? Né? Se nós já entendemos que são 613 preceitos, e esses preceitos eram as 2 cláusulas da lei, diria que eu tinha que cumprir ou não esses preceitos. Se eu cumprisse o contrato,
eu era abençoado, as bênçãos, eu tinha o céu aberto, o céu se abria para mim. Mas se eu não cumprisse os mandamentos, então eu se tornava maldito. Então, querido, você pode anotar aí, todo ser da terra, de Jesus para trás, era maldito sobre a terra. Ninguém tinha bênção completa sobre ele. Então, o primeiro testamento, ele trazia para o homem a consciência de quem era o homem. A consciência de quem era o homem, o que o homem era. Porque, querido, até Moisés, isso você tem que anotar. Por que Deus deu a lei ao homem? Por que Deus deu a lei ao homem? Por que Deus teve que entregar a lei ao homem? Qual era a intenção do coração de Deus quando entregou a lei para o homem? Por que Deus entregou a lei ao homem? Compartilha aí, querido. Manda para a galera poder ouvir com a gente. Por que Deus entregou a lei ao homem, querido? Qual foi a intenção original do Senhor? Deus entregou a lei para o homem para cumprir dois propósitos. Até Moisés, o homem caminhava sobre a terra. Por exemplo, vamos falar dos 10 mandamentos. Não adulterará. Será que existiu adultério antes de Moisés? Claro. Abraão, por exemplo, vendeu a sua esposa para Faraó no Egito. E vendendo a sua esposa, Faraó teve relação sexual com ela, a ponto de ele vendeu Sara, entendeu? Ele foi um gigolô. Então houve adultério. O problema é que enquanto a Bíblia diz que enquanto não há lei, o pecado não é enaltecido, o pecado não é verdadeiro. Então o homem adulterava, o homem mentia, o homem fazia tantas coisas erradas, mas o homem não tinha consciência de pecado. Por quê? Porque só há pecado quando há lei. Por exemplo, eu estou numa estrada, né? E eu estou aqui a 200 por hora. Mas todo dia que eu passo nessa estrada, não tem a placa dizendo que é 80 por hora. Então, eu posso andar 200 e não é infração nenhuma. Mas um dia eu passo, eu vejo ali, né? Então eu estou a 200 por hora e eu não ligo nessa estrada. Mas um dia eu passo e colocar uma placa de 80 por hora. Quando eu olho a placa, eu posso até continuar a 200 por hora. Mas na minha consciência vai dizer, epa, estou acima da velocidade, eu posso ser multado. Então, a lei foi dada para o homem para que o homem não se tornasse de novo como na época de Noé. Quem está pegando aí? Temos 3 pessoas online. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, seja louvado pela sua vida. Vamos lá, querido, presta atenção. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Então, olha só, nós entendemos que Deus deu a lei para proteger o homem. Deus não deu a lei para amaldiçoar o homem. É que o homem já era maldito e não sabia que a cada dia ele estava se autodestruindo pelo pecado. Porque ele vivia cometendo o pecado. E como não havia lei ainda, o homem não entendia isso. Não havia na consciência do homem uma culpa, um sentimento de entendimento desse erro. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Gênesis capítulo 6, que é a geração de Noé. Olha só para você ver, vou te dar. Ele diz assim, ó: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram más continuamente. Quer dizer, o homem estava indo para a sua destruição em Gênesis capítulo 6 e não sabia, a ponto de Deus ter que destruir toda uma geração, só salvar Noé e sua família.
Então, quando Deus dá primeiro a lei para o homem, principalmente para Moisés, ali, para o povo de Israel, primeiro que é para a organização do povo, para que o povo entenda que há uma organização cerimonial, lei de Estado e de moral. Porém, na realidade, era para que o homem não transgredisse a lei de Deus. E transgredindo a lei, saltava na consciência do homem agora que ele estava em pecado e que ele era maldito. Olha lá, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 19, ele vai dizer assim: logo, para que é a lei? Para que Deus nos deu a lei? Ele diz: foi ordenada por causa das transgressões. Quer dizer, o homem transgredia, até Moisés. Quando chegou em Moisés, Deus deu a lei. Então, a lei foi dada por causa da transgressão do homem, porque o homem cada vez estava se tornando pior. Aí ele diz: até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. A prosperidade é Cristo. Então a lei, ela veio para barrar o homem, para colocar um limite no homem, para proteger o homem. Então o homem, ele vai, quando ele bate na lei ali nos 613 preceitos, ele entende que ele está desagradando a Deus e como ele recua. Então é uma proteção. E ele diz: até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um mediador, que é Moisés. Então presta atenção que a lei foi dada para isso. A lei foi dada para proteger o homem. Quem é essa prosperidade, essa posteridade? Muitos acham que a posteridade é nós, né? Nós somos, toda a família terra é bendita em Abraão. Nós não somos benditos em Abraão, nós somos benditos em Cristo. Porque Cristo é a descendência. Olha lá, a Bíblia diz assim, versículo 14, Gálatas 3,14: para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Entendeu? Então, a primeira aliança fez todo ser sobre baixo da terra ser maldito, e as maldições vinham sobre ele, principalmente a maldição da morte. Então a lei, ela serviu de tutor, ela serviu de protetor. A lei é aquele que diz assim: pode, não pode, você pode, não pode, porque o povo ainda não tinha a lei dentro, o Espírito dentro. Então ele diz lá no versículo 24 de Gálatas 3, ele vai dizer: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. A lei era aqueles que nos guardava, nos protegia, nos colocava sobre jugo, colocava o jugo sobre o homem para que o homem se tornasse, destruísse a si mesmo. Então a lei não é mal, querido, a lei é boa. A Bíblia diz que a lei, ela é boa, santa e justa. Porém a lei tem o seu tempo, tem o seu momento, é a sua era. A era da lei, aí ele vai dizer aqui, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrado para aquela fé que se havia de se manifestar, a fé em Cristo. Ele diz: de maneira que a lei nos serviu de tutor, protetor, guardador, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do tutor ou da lei. Então nós começamos a entender que a lei foi dada, o primeiro contrato foi dado a Moisés com duas cláusulas, para que o homem tivesse limite, para que o homem parasse, porque o homem cada vez estava se tornando mais distante de Deus. Então Deus dá a lei para provar para o homem. Então a primeira coisa, por que Deus deu a lei? Primeiro propósito, para que o homem entendesse que ele estava cada dia mais afastado de Deus, e ele transgredia, trazia cada vez mais transgressões, teria muito mais castigo. Então a lei veio barrar, veio proteger, veio ser tutor, protetor do homem. A segunda coisa, querido, para mostrar para o homem que ele não conseguia cumprir a lei, que não tinha como cumprir a lei. A Bíblia diz que nenhum homem será justificado pela lei, mas sim pela fé. Gálatas 3,11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé,
mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Então, a lei, a primeira era para que o homem entendesse, era para ser guardador, para que o homem percebesse a santidade de Deus enquanto ele estava longe de Deus. A segunda é para que entendesse que não haveria como viver uma vida santa, reta, uma vida perfeita diante de Deus, porque ele não conseguia cumprir a lei sozinho, não tem como. Nenhum homem consegue cumprir a lei, isso é bíblico. Somente Cristo cumpriu. Então, o que acontece? Se eu não consigo cumprir nenhuma das leis, então eu preciso de um Salvador. Então, quando o homem se debate na lei, ele diz, eu preciso de Deus. E o homem, ele estava vivendo tão afastado de Deus, fugindo de Deus, vivendo a sua vida louca, que ele então não precisava de um Deus. Ele não entendia que ele precisava de Deus para salvar ele, para redimir, para fazer dele novamente o representante na terra. Mas ele queria representar a terra, ele queria dominar a terra, ele queria ser rico, Deus de si mesmo. Mas quando veio a lei, mostrou para ele que ele é ineficiente, que ele é pecador, que ele é falho e que ele precisa de um Salvador, e esse Salvador é Cristo. Então, para que serve a lei? Primeiro, para guardar, para ser tutor, porque o homem estava se autodestruindo. Segundo, para mostrar para o homem que ele precisa de Deus para cumprir tudo aquilo que Deus quer para ele. Para ele se tornar de novo o representante legal da terra. Entendeu aí? Vamos lá, continuando. Isso aí, Miliane. Miliane firme aí, ó. Vamos lá, continuando. Então nós entendemos isso. Agora nós vamos entender que Deus, ele deu a promessa em Abraão, né? 2000 anos depois de Adão. 430 anos depois ele deu a lei a Moisés. E em Abraão ele disse, olha, bendito será todas as famílias da terra. Em ti, Abraão, na sua descendência, de você nascerá um. Entendeu? Uma descendência, da tua descendência. Então a Bíblia vai trazer, para que nós possamos entender. Ô meu filho, obrigado. Coloca isso aqui lá na geladeira. Dentro da geladeira, tá? Obrigado. Deus abençoe. Caio trouxe água para mim, galera. Vamos lá. Então, 430 anos ele entrega a Moisés a lei para proteger a semente até Cristo. Então, se você puder abrir a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 3. Eu estou te dando esses textos, eu quero que você anote, querido, porque essa é uma ministração poderosa no sentido assim, ela vai nos dar o entendimento completo de tudo aquilo que Deus está fazendo. É a cronologia, eu poderia dizer que é a cronologia da vida eterna, da salvação, como que Deus, ele começou a restaurar o homem no jardim do Éden, quando ele profetizou sobre Eva, e dizendo que da descendência de Eva nasceria um que pisaria a cabeça de Satanás. Então, dentro de todo esse projeto, ele foi guardando a semente, que nós chamamos a semente que é Cristo.
né, a semente de Deus, que é Cristo. E Cristo vem e ele nasce de Maria. E quando nasce Maria, né, da descendência, agora ele vai pisar a cabeça de Satanás. Aonde? Mateus 3, do versículo 13 até o 17. Mas nós vamos ler somente o 16 e o 17. Tá? Não, vamos ler o 13. 13 a partir do 13. Olha o Claudei conosco aí também. Claudei aprendendo a palavra também. Ele diz assim, ó: então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, cumprir toda a vontade, toda a lei, toda. O Senhor está dizendo: olha, eu sei que eu sou Cristo, o Messias, mas nesse momento você é o cara que está preparando o meu caminho, vai me batizar. A Bíblia diz que o Senhor disse que você me batizaria e me apresentaria a Israel. Ele diz, então, que cumpra toda a justiça. Então ele o permitiu. 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que se lhe abriu o céu, e viu o Espírito descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Então, olha só, como que se cumpriu a promessa do primeiro contrato, né, do segundo contrato, ou do segundo testamento, que foi profetizado em Abraão. Quando Cristo foi batizado e ele cumpriu toda a justiça de Deus, a lei cumprindo a justiça, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele, e cobriu ele, envolveu sobre ele. E quando o Espírito Santo veio, a Bíblia diz que Deus declarou, olha só que interessante, querido, somente Adão é filho de Deus, e ele morreu. Depois não houve outro filho de Deus até Jesus. E Jesus então foi declarado Filho de Deus, a quem eu tenho muito prazer. Se nós formos em Gálatas capítulo 3, os irmãos que já são aqui da Igreja do Amor já sabem disso, ou fazem as live homes também já sabem, mas vamos ler aqui, porque vai ficar gravado, né, e muitas pessoas depois podem assistir. Gálatas capítulo 3, tá bom, querido? Abre lá, ó, Gálatas capítulo 3, versículo 14, ele diz assim, ó: para que a bênção de Abraão, uma bênção, Jesus recebeu a única bênção de Abraão, porque é um descendente de Abraão, é um descendente de Abraão, não é uns descendentes, é um descendente. Vamos lá? Ele diz, ó, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Então, querido, qual é a bênção de Abraão? A promessa do Espírito. Qual é a promessa que Deus deu a Abraão? Que um dos seus descendentes receberia a bênção, né? A promessa do Espírito. E esse foi Cristo. Quando Cristo recebeu a promessa do Espírito pela fé, como Abraão recebeu a sua descendência pela fé, nesse momento, a primeira aliança, que é a lei, ou o Antigo Testamento, ou o Antigo Contrato, ele parou de valer em Cristo, e Cristo agora começa a estabelecer uma segunda aliança, que é a aliança da fé, é a aliança que veio pela graça, porque aqui ele recebeu a promessa do Espírito. A partir de Cristo, toda a família da terra será bendita. Irmãos, como homem, isso é tremendo. Aos homens isso é tremendo, porque é poderoso isso, você saber que Cristo recebeu toda a promessa, e nele começou a segunda aliança, se cumpria a segunda aliança, aqui se cumpriu a segunda aliança. Como? Só que para isso, para que ele recebesse a promessa, porque, querido, quando Adão morreu, e ele ali, o primeiro filho, né, o Filho de Deus morreu, né, então se tornou todos servos. E o Senhor agora precisa de ter um novo representante. Mas para ter um novo representante restaurado, precisa cumprir toda a lei, ou precisa cumprir os requisitos de Deus, né? Precisa pagar o pecado. Somente um cordeiro, se por um homem entrou o pecado no mundo, então por um homem precisa voltar a ter a justificação. Um homem precisa morrer.
Por isso que os anjos não têm pecado, porque um anjo não morre, então não tem como pagar o pecado daqueles que caíram, mas o homem sim. Então o próprio Deus percebeu que ele fez Lúcifer para ser representante, não funcionou. Ele fez Adão para ser representante, não funcionou. Então o próprio Verbo se fez carne. O próprio Deus habitou em seu Filho, no corpo do seu Filho, e agora o próprio Deus está cumprindo a sua promessa, pagando para si mesmo o preço que se deveria pagar. Por isso que ele recebe a promessa de novo, que é a promessa do Espírito. Todo aquele que recebe o Espírito dentro dele é bendito sobre a terra, é a família bendita de Abraão. Entendeu? Isso é poderoso. Então, nós estamos partindo para a primeira aliança. Eu quero fechar aqui, eu quero concluir essa o antigo contrato. Porque o antigo contrato, todas as pessoas sobre a terra eram malditos. Por isso que no versículo 13, lá de Gálatas 3, vai dizer que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Por que maldição da lei? Porque ninguém conseguia cumprir a lei. Então todos eram malditos na lei. Só Cristo cumpriu a lei. Nós vamos falar nisso na quinta-feira, às 9h30 da noite. Eu conto com você aqui. Nós continuamos essa live aqui, ok? Então na quinta-feira nós vamos continuar. Por quê? Porque todos que até Cristo eram malditos debaixo da lei. Por isso que Cristo se fez maldição por nós. E aí nós vamos entender o princípio da substituição. Mas isso nós vamos aprender quinta-feira, tá? Na próxima live, na próxima aula da Escola dos Cinco Ministérios. Você entendeu o primeiro contrato? Porque todo homem era maldito. Ele era maldito porque o Senhor deu uma promessa a Abraão, mas em Moisés ele entregou o Antigo Testamento, a lei, e ele deu 10 leis, 613 preceitos, e nesse contrato dessa lei ele colocou duas cláusulas. Qual cláusula, pastor? A primeira, se cumprisse toda a lei, então o Senhor correria e abençoaria essas pessoas, o céu estaria aberto, a pessoa não precisava fazer nada. Mas se tropeçar em uma, é réu das 613, e a maldição vai correr e alcançar essas pessoas. Então, querido, eu preciso entender algo aqui, eu vou deixar essa frase aqui para nós. Quem é abençoado e quem é amaldiçoado sobre a terra? Quem é abençoado? Aquele que não vive debaixo da lei. Quem é amaldiçoado? Aquele que tenta cumprir a lei. A maldição não vem pelos meus erros, mas vem porque eu não consigo cumprir a lei. Entendeu aí? Entendeu, Emiliane? Claudio, entendeu? Então, quando eu tento praticar a lei, eu me torno maldito, porque eu não vou conseguir, é impossível o homem cumprir a lei. Eu quero terminar aqui, querido, primeiro te abençoando, né? E dizendo que logo, logo vai vir a próxima imersão, né? A próxima imersão nós vamos estar falando sobre a cronologia, as 7 eras, né? As 2 últimas igrejas. E também vamos entrar nos 7 selos, né? Vamos começar a estudar aí os 7 selos, que é Apocalipse capítulo 4, 5 e 6. Nós estudamos agora Apocalipse 2 e 3, né? Nós vamos tentar estudar mais 3 capítulos no próxima imersão. Logo, logo estaremos saindo com o banner, com a data e com o link para inscrição. Tem que fazer inscrição, tá bom, querido? Não esquece. A inscrição é importante. Nós temos o café, nós temos certificado, nós temos muita coisa que queremos fazer para você melhorar. Então faça sua inscrição, tá bom? Estamos ainda com clamor por ele, né, até o dia 10, né, nós estamos orando e jejuando, buscando a presença do Espírito Santo, né? Se você tiver algum testemunho para contar, coloque lá no grupo. Se você ainda não está no grupo, entre em contato comigo, eu estarei postando você lá no grupo, tá? Lembrando que nós temos o grupo aí dos 5 ministérios, onde essas aulas ficam gravadas lá, tá? Porque com o tempo aqui no meu Facebook ela é excluída, e ela fica somente lá no grupo dos 5 ministérios, que é privado, né? Lá somente os alunos podem estudar, tá bom? Quero agradecer você de estar aqui comigo até esse horário. Deus abençoe você, tá? Deus abençoe a Emiliana, o Claudeio, o Carlinho, né? O Júnior, o Domérico, os irmãos que estiveram aqui comigo. E eu quero abençoar vocês com uma oração e deixar aí esse pedaço do Primeiro Testamento, né? Ou da Antiga Aliança, nós chamamos de Antiga Aliança, ou Aliança da Lei, tá?
Então você já entendeu que a lei ela foi dada a Moisés para proteger o povo e para mostrar para o povo que o povo estava cada dia transgredindo mais longe de Deus e precisava retornar a Deus. E que a lei faz o homem ser maldito, tá? Então não é a maldição, né? Ah, porque o cara lá me lançou a maldição. Não, não. A maldição vem porque eu tento cumprir a lei. Tá bom, querido? Vamos orar? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro, abençoo esses irmãos, libera uma palavra de bênção sobre eles, clamamos pela Tua presença, estamos caminhando nesse clamor por Ele, clamor pela presença, clamor pela glória, queremos viver esse tempo novo de Deus sobre a nossa vida, conhecimento da palavra, queremos ter a nossa fé firmada na Tua palavra, vivendo dia após dia, caminhando, indo em direção ao reino, que o reino é aquilo que estamos buscando. Abençoa esses irmãos que comigo estudam todas as lives, estão crescendo e amadurecendo. Muito obrigado, nós te adoramos, Senhor, te glorificamos nessa noite, entregamos nossa vida na mão do Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, querido? Deus abençoe vocês, amém, pastor, que o Senhor é uma bênção. Obrigado, filha, Deus abençoe, glória seja dada ao Senhor por nos dar saúde, inteligência e sabedoria de Deus para poder aprender, tá? Deus abençoe, fique na paz. E compartilha aí, envia nos grupos da cidade, envia para os seus amigos, daqui de perto, de longe, de outros estados, no grupo do Facebook, né, do WhatsApp, do Instagram. Que Deus abençoe vocês, amados. Muito obrigado. Fica na paz.